Bem-vindos ao Bookcast. Eu sou o Júlio. E ó, Vanessa? E hoje a gente vai mergulhar de cabeça, né, nas ideias, vamos dizer, instigantes de O Livro da Sabedoria e Outras Lições. Para quem tá acompanhando a gente, esse livro, ele, aborda um montão de assuntos. A natureza da consciência, como nosso cérebro e corpo funcionam. E tem bastante coisa, né? Espiritualidade, sabedoria ancestral, nossa, muita coisa. Até conselhos práticos pra, crescer como pessoa. É um compêndio, sabe? É tipo um guia completo. E a nossa missão, como sempre, é destilar tudo isso, né? Pegar essa montanha de informação e achar aqueles insights que são ouro puro. Os nuggets. É os nuggets de sabedoria, sabe? Aqueles que fazem a diferença. Queríamos te dar um atalho para entender essas ideias que às vezes são bem complexas, né? De uma forma assim, mais leve, mais como se a gente estivesse batendo um papo, sabe? Isso. Imagina a gente tomando um café, conversando sobre tudo isso. É bem contraído. Preparado pra desvendar uns mistérios, Júlio. Sempre. Já pensou no potencial, escondido na sua mente, no seu corpo? Ou, e sei lá, nos significados por trás de símbolos e ensinamentos antigos? Quem nunca, né? Pois é. Nosso mergulho de hoje vai te levar pra dentro dessas questões. Beleza. Vamos começar a desvendar isso tudo. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção no livro foi essa ideia de ressuscitar todas as células cerebrais, ativar a glândula pineal e regenerar todas as células do corpo. E, eles apresentam isso como um nascer de novo simbólico. O que você acha disso? Me parece um pouco radical, sabe? Tem essa carga simbólica forte, né? Não é uma ressurreição, sei lá, filme de zumbi. É mais um despertar de potenciais que a gente tem dentro da gente, mas que eram meio adormecidos. Entendi. E a glândula pineal, nesse contexto, ela é chave, né? É como se ela fosse o botão de liga-desliga para essa regeneração e para um novo estado de consciência. Interessante. Então não é tipo um milagre instantâneo, é um processo, né? Isso, um processo que a gente pode influenciar. E logo depois, o livro faz uma analogia, curiosa, entre o sistema cerebroespinal e Sushumna. E aí conecta o óleo sagrado, que passa pelo nervo vago, com a figura de Jesus. Aí já começa a ficar um pouco mais complexo. Essa parte é cheia de simbolismo. O sistema cerebroespinal, como Sushumna, lembra aquelas tradições orientais, sabe? Que falam de um canal de energia que corre pelo corpo. Imagina, a tubulação principal de um prédio que leva água para todos os apartamentos. Entendi. E o óleo sagrado, passando pelo nervo vago e associado a Jesus, sugere um caminho de elevação espiritual que, tá dentro da gente. E o nervo vago é um dos maiores do corpo, né? Ele conecta o cérebro com vários órgãos. Caramba. É uma super autoestrada. Então essa viagem pelo nervo vago seria o caminho para a iluminação. É uma interpretação. E aí tem aquelas outras associações, né? Rio Jordal, medula espinhal, sacro, meio glândula pineal, leite glândula hipófise e plexo solar. É muita coisa. Para quem não está familiarizado, parece um monte de palavras soltas. Como a gente pode interpretar isso? É como se cada símbolo representasse uma parte do nosso corpo e sua função, mas com um significado mais profundo. Certo. O Rio Jordão, como a medula espinhal, por exemplo, é o canal principal de energia vital, tipo a fiação de uma casa. Entendi. O sacro, a base da coluna, seria a fundação da casa, um ponto de apoio, transformação. Interessante. O mel, representando a glândula pineal, e o leite, a hipófise, podem ser as secreções, sabe? Ou energias que essas glândulas produzem. Seriam alimentos para a mente. É uma boa analogia. E o plexo solar, que está ligado às emoções, fecha esse conjunto de símbolos. O corpo como um mapa para a gente se conhecer. Um mapa. Gostei dessa. E o óleo de Cristo. Ah, sim. A raiz grega Christos, significando óleo. Me lembra rituais antigos, unção, essas coisas. A palavra Cristo vem de Christos, que significa ungido ou oleado. No livro, isso reforça a ideia de que tem um fluido, uma energia vital, que quando chega no cérebro causa uma transformação, uma unção. Tipo colocar um óleo especial numa máquina para ela funcionar melhor. Entendi. Então, unção não é só um ritual externo, é o que acontece dentro da gente. Exato. E aí o livro fala do despertar dos 7 chakras e da Kundalini subindo até a coroa. E fala que a gente precisa cuidar desse fluido sagrado, evitar alimentos e líquidos ácidos, que são chakras e Kundalini. Pra quem nunca ouviu falar. Os chakras são centros de energia no corpo, imagina, usinas de força. E a Kundalini é uma energia adormecida, que quando desperta, sobe pela coluna
passando por esses chakras. Hum. E isso causa a cura, a expansão da consciência. Então, o que a gente come interfere na nossa energia espiritual. É o que o livro sugere. E essa parte de reter energia sexual para elevar esse óleo psicofísico de volta para o cérebro, para o céu. Me parece, sei lá, um pouco restritivo. Muitas tradições espirituais e alquímicas veem a energia sexual como uma força vital poderosa, que pode ser direcionada para o crescimento espiritual. Interessante. Não é sobre reprimir, mas usar essa energia de forma consciente. Tipo, direciona ela para outro lugar. Isso. E o livro fala da transformação do cérebro. Ele fica oco por dentro e expande capacidade de 10% para 100%. Desbloqueando áreas dormentes, novas formas de ver o mundo para a ficção científica. É uma maneira de descrever o potencial do nosso cérebro. A ideia de que usamos só 10% é um mito, mas o livro sugere que a gente pode despertar áreas que estavam inativas. Tipo um upgrade no sistema. Exatamente. E como a Kundalini vira um circuito de energia que se alimenta sozinho, sabe? Usando comida e água e ficando mais forte com o tempo. É como se a gente aprendesse a usar a energia dos alimentos para alimentar essa força da Kundalini. Fica uma bateria interna. É uma boa analogia. O livro também conecta o canal Pingala, que é masculino, a glândula pineal, e o canal Ida, feminino, a hipófise. Não estou muito familiarizado com esses termos. Pingala e Ida são os principais canais de energia que sobem pela coluna. Eles representam polos opostos, como positivo e negativo. E a conexão com as glândulas pineal e hipófise sugere que essas energias sutis influenciam as funções dessas glândulas. E a analogia dos 12 discípulos com os 12 nervos cranianos. Aí a gente volta para a analogia bíblica. Os 12 nervos cranianos que saem do cérebro são comparados aos 12 discípulos. Entender. O cérebro seria o centro de comando e cada nervo um mensageiro, levando ordens para diferentes partes do corpo. Interessante. E o cérebro, na Bíblia, é a terra santa, a terra que mana leite e mel e a terra prometida de Israel. É uma metáfora que coloca o cérebro como um lugar sagrado, de abundância dentro da gente. Um paraíso interno. É isso. E nessa frase, a mente está no meio. Ela projeta a alma na realidade que escolhemos experimentar. Me lembro o filme A Origem. A mente seria um filtro que molda a realidade que a gente vive a partir da nossa alma, da nossa essência. Então a gente é co-criador da nossa realidade. É o que o livro sugere. Caramba! Yeah. E Moisés ensinando as pessoas a elevar a Kundalini para ativar a glândula pineal e ter a habilidade de sair do corpo. Essa interpretação liga as histórias bíblicas com as práticas espirituais. É como se Moisés tivesse um conhecimento secreto para acessar outras dimensões. E os maçons dizendo Cristo Jesus em vez de Jesus Cristo. Eles invertem a ordem para enfatizar que a consciência vem primeiro. Cristo sobre o corpo. Isso! A consciência no comando, guiando o corpo. Tipo, a consciência é o piloto e o corpo é o carro. Exato. E a história de Jesus como um símbolo do processo alquímico que acontece no nosso corpo. A jornada do óleo de Cristo pela coluna vertebral seria um ciclo de transformação que se repete dentro da gente. Com momentos de repouso, ascensão, culminando no cérebro. E a crucificação na 33 vértebra. No tálamo óptico. E a transformação em espírito como a possibilidade de, sei lá, viagem astral. Nossa! E a glândula pineal, quando ativada, permite que a gente saia do corpo e explore outras realidades. Em muitas tradições, a pineal é vista como um portal para outras dimensões. Caramba! E ativar ela permitiria essa projeção da consciência. Filho, sol, alma. A gente precisa levar a alma usando a Kundalini para ativar a pineal. O filho do homem deve ser levantado. E a comparação com a serpente que Moisés levantou. A serpente é um símbolo antigo de cura e transformação. Entendi. E a Kundalini seria o caminho para despertar a nossa luz interior, representada pelo sol. E as técnicas de respiração e quietude para focar energia no centro do cérebro. São práticas básicas de meditação para acalmar a mente e direcionar a energia para a pineal. A pineal é mais do que só os nossos olhos físicos. A porta de entrada para os planos etéricos que se encontram dentro da mente do homem. É uma descrição poética da pineal como um portal para as dimensões mais profundas da nossa mente. O cérebro como um computador elétrico e o terceiro olho a mente percebendo planos espirituais. Parece Matrix. O cérebro físico processa informações, mas a mente intuitiva, o terceiro olho, acessa realidades além dos sentidos. E a meditação levando a experiências místicas, tipo formigamento, sensação de vazio, leveza, até sair do corpo. São sinais de que a pineal está sendo ativada e a consciência se expandindo. Nossa, que interessante. Não precisa ter medo, é só explorar sua mente. Vou tentar manter a mente aberta. Isso. O objetivo principal da meditação, então, é ativar a pineal e se conectar com o nosso eu cósmico no centro do cérebro. Exato. É despertar a pineal para acessar a nossa verdadeira natureza espiritual.
A mente habitando a pineal como centro psíquico que controla o corpo. A pineal seria a sede da consciência, a inteligência que guia o corpo. O cérebro como um computador com um campo áurico bioelétrico, respondendo a vibrações, e a pineal emitindo luz. A gente é um ser vibrante e os nossos pensamentos afetam esse campo áurico. A pineal, emitindo luz, reforça essa ideia. E a conexão entre o Sol e a pineal. O sun gazing, essa prática de olhar para o Sol. O sol seria uma fonte de energia para a pineal e o sun gazing uma forma de absorver essa energia. E o flúor, que pode calcificar a pineal. É uma preocupação válida. A gente precisa se informar sobre os efeitos do flúor no nosso corpo. Então a pineal não é o terceiro olho literal, mas um símbolo. A função real do terceiro olho estaria mais ligada ao hipotálamo. Entendi. A pineal seria um ponto de conexão no corpo físico. Ela emite e recebe frequências, né? Isso como um rádio. Que fascinante. E a forma física da pineal, com a mente habitando ela? A pineal é pequena, mas é vista como um receptáculo da nossa essência espiritual. O meu corpo versus o eu, com o corpo sendo um veículo para a alma, e tudo no corpo levando de volta para a pineal, o eu. O corpo é o veículo e o eu, a consciência, é quem dirige. E pineal na arte maçônica e sumeriana, o santo grau sendo o pescoço e o crânio. Essas culturas antigas parecem ter um conhecimento sobre a importância da pineal. O corpo como templo do Espírito Santo, a necessidade de glorificar Deus no corpo. Leite e mel criados no cérebro pelo sol e lua. O corpo é sagrado e esses processos internos, representados pelo leite e mel, criam o óleo de Cristo, que preenche o santo grau, a nossa capacidade de consciência expandida. Mente expandida, realidade expandida. A realidade é o nosso nível de realização. Quanto mais a gente expande a mente, mais a gente percebe a realidade de forma profunda e ampla. A árvore do conhecimento do bem e do mal como o sistema nervoso. É uma analogia para explicar como a gente percebe o mundo. O sistema nervoso interpreta os impulsos externos e o cérebro processa, criando nossa realidade. E o jardim sendo o corpo e o meio o coração. O coração é o centro vital, o núcleo do nosso campo eletromagnético. O sistema cardiovascular é a árvore da vida. Sim, nutrindo o corpo com o pulso magnético do coração, o sopro da vida. O coração é 5.000 vezes mais forte que o cérebro magneticamente falando. E é o lugar das emoções, a linguagem universal. 5 elementos: terra, fogo, ar, espírito, água. E o sistema nervoso central limitando a nossa consciência. A gente é composto pelas forças da natureza, mas o sistema nervoso pode limitar nossa percepção, impedindo a gente de acessar uma sabedoria maior. Interessante. E esses títulos? Minister, Sister, Monster. Todos terminam com ster, talvez apontando para uma raiz comum, para a ideia de ser. E as within, so without. Assim como dentro ou assim fora. O universo reflete o que acontece dentro da gente. Gênesis 2.9, a árvore da vida estava também no meio do jardim, representando o sistema cardiovascular. Reforçando a importância vital do sistema cardiovascular. Per corpo, lua mente, sol alma. Uma conexão entre os elementos da natureza, as partes do nosso ser e a alma. Somos uma centelha de Deus, o verbo feito carne. Salmos 82.67 diz, vós sois deuses. Uma afirmação da nossa natureza divina, mas com a lembrança da nossa condição humana. Interconectando dois planos, presente na palavra together. Entidades etéreas, tipo goblins, gnomes, trolls. O éter como um elo entre diferentes planos e esses seres transitando entre o físico e o astral. 13 planos de existência, com os superiores mais sutis e os inferiores mais materiais. Os pilares na maçonaria. Múltiplos planos de existência, cada um com suas características. Os pilares como símbolos de sustentação. O que acontece no plano astral se manifesta no físico. We are a star wrapped in flesh, fallen angle of light, fallen angel. Nossa natureza cósmica, a jornada da consciência do astral para o físico. As estrelas como portais para o astral. O planetário em rotação com o físico através de rima, karma, polaridade e gênero. Uma visão cíclica da existência, com tudo em constante movimento e transformação. Astral. Space is fake. Planos etéreo, físico e eterno. Mentalismo e correspondência. Change your mind, you change your reality. As within, so without. Uma visão metafísica do espaço, com a realidade sendo moldada pela mente. Mudar a mente para mudar a realidade. O Merkaba, o corpo de luz, veículo de ascensão, planos mental, astral, físico, esferas de expressão, amor, intuição, sabedoria, eu superior e inferior. O Merkaba como uma nave espacial para outras dimensões, um mapa para a nossa jornada de autoconhecimento. Viver com as partes superiores do corpo, priorizando virtudes do eu superior. Impaciência, ganância e luxúria como aspectos inferiores. Um guia para uma vida mais virtuosa, dominando os instintos e cultivando virtudes. O homem como matéria e espírito, precisando de equilíbrio. Guardar energia sexual para ativar a Kundalini.
A busca pela harmonia interna, integrando o ego com a alma. A identificação com o corpo físico e a busca por prazeres com o inferno. Um estado de desequilíbrio, um ciclo vicioso de desejos e frustrações. As transformações dos chakras. Raiz, sacral, solar, coração, garganta, terceiro olho, coroa. Cada chakra se elevando, libertando a gente de medos, desejos e apegos. Essas afirmações, eu faço, eu sou, eu sinto, eu sei, eu falo, eu amo, eu vejo. Afirmações poderosas para alinhar a gente com o nosso potencial. Oba! Um símbolo controverso que pode representar a dualidade da natureza humana. Logos de fast food usando vermelho, laranja e amarelo. Cores que ativam os chakras inferiores, mantendo a gente num estado de desejo e consumo. Palavra humano vindo de human, um atributo de um mamífero. Uma reflexão sobre a nossa natureza animal e o potencial para transcendê-la. A dualidade de Jesus e Satanás como uma distração criada pelas elites. Uma manipulação para nos controlar, nos mantendo focados nos chakras inferiores. As características do ego superior: liberdade, totalidade, pensar, amor. E do ego inferior: animal pássaro baar, animal terrestre boy. Um contraste entre as qualidades que nos elevam e as que nos prendem. Os três cérebros controlando as três seções do corpo: céu, cabeça, mente e terra, coração. Uma visão holística do nosso ser, com cada parte conectada. A luxúria, como a emoção de menor vibração, a indústria musical, principalmente o rap, incentivando a luxúria. Uma crítica à cultura que nos bombardeia com estímulos para nos manter num estado de baixa vibração. A afinação em 40 Hz, bloqueando o lado direito do cérebro, o lado criativo. Uma manipulação para nos deixar menos intuitivos e mais controlados. A glândula pineal como alvo de manipulação. Por causa do seu poder de influenciar a nossa consciência. A pineal selada nos torna vulneráveis à ilusão. A pineal aberta nos permite ver a verdade. A importância de despertar a pineal para discernir o que é real e o que é a manipulação. O pilar de egípcio representando o sistema nervoso central. Mais um símbolo antigo que aponta para a importância da nossa estrutura energética. Estimulação sexual, aumentando a energia sexual da raiz, até o chakra coronário. A energia sexual como uma força que pode ser direcionada para cima para ativar os chakras superiores. A palavra espírito, vindo do latim spirare, que significa respirar. O sopro da vida, animando a nossa personalidade desde o primeiro até o último suspiro. O logo da ONU, com a Terra plana, e a conexão com o firmamento bíblico. Uma possível referência a uma cosmologia diferente que coloca a Terra no centro. O arco real da maçonaria e as representações antigas do firmamento. Igrejas com cúpulas, arte cristã primitiva mostrando o firmamento. A presença desse conceito em diferentes culturas e épocas. Nossas almas presas porque a mente não tem sabedoria. A percepção da alma limitada pela mente. A essência da alma, transcendente, força vital, centelha divina, observadora, olho que tudo vê, imortal, chama interior. Uma bela descrição da alma e do seu potencial. Práticas saturnianas judaicas. Sábado como dia de adoração, cobrir os olhos na escuridão, cubo negro na testa durante a oração. Uma conexão com a energia de Saturno, que pode representar a materialidade e a limitação. O pentagrama invertido satânico, com o espírito embaixo. A cor preta associada a Saturno. Uma inversão dos valores, colocando a matéria acima do espírito. O corpo físico preso no cubo de Saturno, com o círculo representando o espírito. A dualidade entre a limitação da matéria e a liberdade do espírito. Da Vinci representando o homem no cubo. A arte como forma de expressar esses conceitos metafísicos. A raiz fenícia de Saturno, Shaba, conectando o sábado a Saturno, o deus da matéria, o cubo no norte de Saturno. A influência de Saturno na cultura e na religião. A circunambulação da Calaba e os anéis de Saturno. Símbolos que podem estar conectados a essa energia saturniana. Cristianismo, islamismo e judaísmo conectados a Saturno. Uma perspectiva controversa que precisa ser analisada com cuidado. Tudo feito de luz, se movendo em ondas. Luz de baixa vibração virando matéria e matéria de alta vibração virando luz. A natureza vibracional da realidade com a luz como base de tudo. Nascer em pecado, significando onda sinusoidal. Uma interpretação interessante da queda da consciência na matéria. A história da consciência caiu na matéria. O sistema nervoso como a árvore do conhecimento, a mordida na maçã, o campo toroidal, o átomo e a materialização em átomos. A simbologia da criação e da queda na matéria. Representações antigas do nascimento de Jesus com os planetas. Júpiter, Sol, Marte, Saturno, Vênus, Mercúrio, Lua, estrelas. Astrologia presente na arte e na religião. A intro do Mr. Bean como a alma descendo do plano astral e encarnando na Terra. A verdade escondida à vista de todos. Estrelas degraus. Uma metáfora para a ascensão da consciência. A arte maçônica alertando sobre o Sol e a Lua, representando a polaridade do mundo físico.
A dualidade presente em tudo. O homem está no processo de mudar para formas que não são deste mundo. Ele cresce no tempo para se informa um plano no ciclo acima. Sabe, você deve tornar-se sem forma antes de ser como a luz. A jornada da evolução espiritual transcendendo a forma física. Foto, deus egípcio da lua, tempo planejado e escrita. O símbolo da sabedoria e do conhecimento. Ascensão. E nossos pensamentos são escravidão. Libertar a mente para ascender. Revival of Wisdom. Eu não sou o corpo nem os pensamentos. Você deve se apaixonar, conquistar o desejo, abster-se da atividade sexual, jejuar e transmutar seu medo da morte para começar o processo de ascensão. Quando você transmuta seu medo, o Espírito Santo pode entrar em você. Um guia para iniciar a jornada espiritual. Os planos, etéreo, físico e eterno. Cada planeta com uma energia específica. A influência dos astros na natureza e em nós. As correspondências. Saturno, Ariágua, Ferro. Ouro marca Site. Pássaros versáteis, selenótropos, enguias cachorros. Júpiter, Ariágua, estanho, gansos, selenótropos, enguias morte, fogo, jatos verde, peônias perdizes. Sol, fogo, peônias águias. Vênus, água, terra, cobre, barba de ouro, pombos. Mercúrio, água, terra, mercúrio, raposas. Eluá, água e terra, prata, barba de ouro, gatos. Cada planeta governando elementos metais, pedras, plantas, animais. As fases da lua, cheia minguante no veja. O ciclo da lua e sua influência. Segue, demônio, humor, dinheiro, monitoramento. A lua governando as emoções, os fluidos, o dinheiro. O ciclo de 14 dias da lua, sua influência nos líquidos e na psicologia. Mais crimes na lua cheia. A lua afetando o comportamento humano. A jornada de 30 dias da lua pelo zodíaco. A lua e o tempo. Ares, cabeça, touro. Cérebro inferior. Gêmeos. Mãos e pulmões. Câncer. Seios, leão. Coração. Virgem. Intestinos, libra. Reins, escorpião. Genitais. Sagitário. Quadris. Capricórnio, joelhos, aquário, tornozelos, peixes, pés. Os signos do zodíaco e as partes do corpo. Os chifres de carneiro no cérebro. Hipopótamos e os quadris. Sagitário e os quadris. Escape from the kneecap e Capricórnio. A linguagem simbólica do corpo. Obviamente, os fitocarne. Nossa natureza divina. Gêmeos e o elemento ar. Cordeiro de Deus, os pés e a natação. Os dois sás ou os dois pés. Mais conexões entre os signos e o corpo. A polaridade magnético-elétrica. Os equinócios. Os ciclos da natureza. O zodíaco e a influência dos planetas na nossa individualidade. A rotação da Terra criando uma matriz de energia. Astrologia e a energia do nosso nascimento. Cada ser vivo com características únicas. A influência dos astros em toda a vida. Cérebro, virando o cérebro como cordeiro de Deus. O simbolismo do cérebro e sua conexão com o divino. O calendário manipulado. 1º de abril como Ano Novo original. A interferência humana nos ciclos naturais. Ares, abril, governando a cabeça. Touro e o cerebelo. A colaboração dos dois para mover o corpo. A dança dos signos no nosso corpo. Astrologia, a palavra da Luzi. Deus é Luzi. A sabedoria dos astros. Nossos corpos criados em 9 meses, levando à deficiência de 3 sais minerais zodiacais. A relação entre o zodíaco e a nossa saúde. Dose e energias do zodíaco como 12 sais celulares. Os elementos do zodíaco manifestando no corpo físico. Exemplo: escorpião com deficiência de sílica, fosfato de cálcio e cloreto de sódio. Como calcular as deficiências minerais? A pirâmide sem pedra fundamental. 9 sais celulares no útero. Os 3 signos faltando como as deficiências. O simbolismo da pirâmide e os sais minerais. Os equinócios em 21 de março e 21 de setembro. O solstício de verão em 21 de junho. A energia se expressando aos 12 anos. Leão como 5 ofígio, masculino, regido pelo Sol. Os ciclos do tempo e a energia dos sinos. O simbolismo revelando e escondendo. A linguagem secreta dos símbolos. 12 esferas ao redor de uma esfera central. Sul, matéria, pé, ouro, movimento repetido. Vênus, Gólgota, primeiro dia da criação. Mercúrio, mente subconsciente, manifestação de Cristo, obediente Isaac. Marte, medo, temor de Deus. A geometria sagrada e suas correspondências. Eyes above, so below. 12 nervos cranianos. 12 sistemas do corpo, dos sínios, dos Hermes, Trismegistus, Mercúrio, Moisés, Enoch. A correspondência entre o microcosmo e o macrocosmo. Estudando o micro, entendemos o macro. Deuses egípcios como arquétipos, átomo como primeiro deus, representando o átomo. A sabedoria antiga e os seus ensinamentos. De eletricidade, repouso e magnetismo, movimento. Os 3 modos do campo toroidal: nascimento cardinal, criador Brahma, crescimento fixo, preservador Vishnu, decadência mutável, destruidor Shiva. Os princípios da criação e os ciclos da vida. O campo toroidal e o código binário, 0 feminino e o 1 masculino. A busca pela unidade. A dualidade é a busca pela união. Walter Russell e a divisão da luz branca em pares vibratórias vermelho e azul. Vida é luz,
João Paulo IV seca. A luz como fonte da vida. O ciclo do campo toroidal e a vida. Ares como nascimento. O pico de crescimento entre 36 e 45 anos. Gematria. Os ciclos da vida e a numerologia. Deus é luz. O campo toroidal é o criador e extintor do espaço. O número 8 como infinito eternidade. A natureza infinita da criação. A dualidade na criação masculino e feminino. O equilíbrio entre os opostos. Dualidade. A flor da vida. A margarida